Olá, pessoal! Hoje faremos o estudo de Mateus capítulo 17. Então vamos orar primeiro? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Nós reconhecemos mais uma vez a nossa dependência do Senhor e nos submetemos ao Senhor. Que não seja só uma leitura, Pai, que seja um aprendizado do Senhor. Nós estamos aqui porque queremos conhecer quem é Deus. Ensina-nos a tua vontade. É o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 17. Minha versão da Bíblia é a NVT. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o filho do homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no 3º dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: Seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: O que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós 2. Aqui nós temos
alguns aprendizados. Primeiro, quando no início, né, do capítulo, Jesus tem a transfiguração no monte. E aí os discípulos, Pedro, Tiago e João, veem o rosto de Jesus e as suas vestes se resplandecerem. Por que que isso aconteceu? Para que que isso aconteceu? Era mais uma prova para eles que Jesus não se tratava apenas de um profeta, mas é realmente o Filho de Deus. Eles não estavam diante de um mero profeta, como muitos achavam que Jesus era, mas sim como na frente do próprio Messias. E ainda, o próprio Deus confirma isso no versículo 5. Este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. E mais uma vez, né, eu reforço a importância de nós conhecermos a Bíblia. Eu já vi pessoas, até já disse isso em outros vídeos, não sei se vocês viram, pessoas dizendo que na Bíblia não tem nada que fala que Jesus é o Filho de Deus. Entende quantas passagens tem? É muito claro que ele é o Filho de Deus. E aqui também, mais uma vez, reforça que Jesus já sabia que ele seria morto e ressuscitaria. Nós vemos isso no versículo 9, que isso aconteceria. Tem a parte do menino possuído por demônio, que os discípulos não conseguiram expulsar. E o que Jesus condena neles? Jesus disse, por que eles não conseguiram expulsar o demônio? Versículo 20, porque sua fé é muito pequena. Então, e é o que Jesus condena no versículo 17, geração incrédula. Vocês não estão crendo. Então, eu reforço isso porque às vezes as pessoas se matam em jejuns. Não é que não tem que fazer jejum, o jejum é bíblico, deve ser feito. Mas o propósito do jejum e da oração e do estudo da palavra é nós crescermos em intimidade com Deus e em fé, entende? Não adianta só fazer jejum e não crer no que a palavra diz, não praticar o que a palavra diz, não obedecer a Deus, entende? Não adianta fazer jejuns imensos, longos, sendo que não está... A intenção do jejum não é crescer espiritualmente, fortalecer a fé, buscar Deus, mas são intenções erradas, sabe? E acontecem, gente, acontece. Então, nós devemos sim procurar alimentar a nossa fé e crescer a nossa fé. E por fim, a questão do imposto do templo. Jesus é dono de tudo. Ele precisava pagar imposto? Não, porque ele é dono de tudo. Mas ainda assim, ele manda Pedro obedecer. E o que ele nos ensina aqui? Ele nos ensina que nós devemos, sim, respeitar as autoridades. Isso é uma lição de Jesus, que mesmo ele sendo rei, ele sendo Deus, filho do Deus vivo, que ainda assim ele se submeteu às autoridades. Nós só não devemos nos submeter às autoridades quando o que elas querem que nós façamos vai em desacordo com a Bíblia. Então, por exemplo, a questão de... Acho que o YouTube não deixa eu falar essa palavra, mas vocês vão entender. Extermínio de bebês no ventre. Se criasse uma lei sobre isso, nós não devemos obedecer essa lei. Por quê? Porque nós praticamos a palavra. Entende? Nós seguimos a palavra. E aí, não significa que nós não devemos obedecer às leis. Nós não devemos obedecer às autoridades. Se o que a autoridade está orientando não vai em desacordo com a Bíblia, nós devemos praticar aquilo, entende? Jesus não nos chama a fazer arruaça, a fazer, bagunça. Ele nos chama, nós também não devemos ser bestas, gente? Assim, fazer coisas erradas, não ter senso crítico. Nós devemos ter senso crítico. Por isso que é importante nós pensarmos bem antes de votar, porque a pessoa que vai ser colocada lá, ela vai definir leis, e essas leis podem estar em acordo ou contra a palavra de Deus, entende? Mas nós não somos chamados a obedecer às leis que nós quisermos. Nós colocamos aquela lei à luz da Bíblia.
Aquilo está em acordo com a Bíblia, nós seguimos. Aquilo vai contra o que Deus nos ensina, nós não seguimos. Entende? Então, por hoje é só. Até o próximo capítulo de Mateus. Um abraço para vocês.